De um tempo para cá, a gente tem escutado muito sobre ciência do solo, perfil do solo, construção de perfil do solo. Se o produtor não cuidar do solo, ele vai ficar na mão, enfim. O solo tem sido a bola da vez. E é um trabalho de médio e longo prazo. Então agora você vai acompanhar uma entrevista sobre esse assunto. Hoje eu estou com o Henrique De Biasi, que é da Embrapa Soja de Londrina e é pesquisador de física do solo. Henrique, nós vamos falar com você mais dessa parte física e de manejo, né? Quais são os desafios que o produtor enfrenta hoje para construir esse perfil de solo? Então, é primeiro importante falar, né, que a física de solo no perfil é fundamental para que se possa ter um desenvolvimento radicular profundo, tanto do milho quanto da soja. Esse desenvolvimento radicular profundo, permitindo uma melhor exploração do solo, né, em busca de água e nutrientes, proporciona um aumento da produtividade das culturas, principalmente em anos com ocorrência de déficit hídrico. Nos anos em que chove bem, todo mundo vai bem, né? Aí a umidade não é limitante, né? Então aí mesmo às vezes com sistemas radiculares não tão desenvolvidos se consegue um bom desempenho. Mas para se obter estabilidade, principalmente em anos com ocorrência de seca, é fundamental esse crescimento radicular em profundidade, e para isso você tem que ter um perfil de solo que não tenha impedimento químico, que foi falado ontem, mas também não tenha impedimento físico ao crescimento radicular. E os desafios, então, né, como você comentou, para se manter e se construir esse perfil físico adequado ao crescimento radicular, né, eles começam porque nós temos hoje um sistema de produção predominante aqui na região, né, que é a soja e o milho na segunda safra. Esse sistema é muito interessante, né, permite ao produtor uma renda extra durante a segunda safra, movimenta toda a cadeia produtiva, mas o uso exclusivo dessa sucessão ao longo do tempo, ela leva à degradação do perfil físico do solo. Por quê? Porque para conseguir fazer o milho segunda safra, o produtor tem que plantar a soja no cedo, então ele vai colher essa soja e plantar o milho numa época ainda que chove muito. Isso significa que ele vai ter tráfego de máquina na área num período em que o solo está muito úmido. E isso, tráfego de máquina em área de solo úmido, significa degradação do perfil físico de solo, né? Além disso, o milho ele é colhido normalmente aí junho, né, julho, e nesse período até o plantio da soja a área fica em pousio. Esse pousio ele leva, né, a uma diminuição da atividade biológica do solo, e isso também conduz à degradação do perfil físico. Nós não estamos aqui falando que o milho e a soja devem ser interrompidos. O sistema de produção predominante vai continuar sendo, e é importante que continue sendo. O que nós precisamos para melhorar o perfil físico de solo e conseguir todos esses benefícios é diversificar um pouco mais o sistema de culturas, né? Não fazer 100% da área soja e 100% de milho no outono e inverno, né? Principalmente no outono e inverno, plantar uma parte de milho e outra parte colocar uma cultura de cobertura de solo com sistema radicular profundo e agressivo, né, para que ela consiga então formar poros nessa camada mais compacta, né, com isso aumentando a infiltração da água, aumentando o crescimento radicular e aumentando a produtividade, principalmente em anos de seca. Em termos de opções, né, de culturas, a melhor, sem dúvida nenhuma, é braquiária, né, que pode ser utilizada tanto solteira ou em consórcio com o milho, né? Ela tem um sistema radicular que chega a até 2 metros de profundidade, já detectamos. Então ela consegue, enquanto cresce, enquanto a raiz da braquiária ela é muito mais agressiva que a da soja ou do milho. Então ela consegue crescer nessas camadas compactadas, fisicamente degradadas, né? Consegue formar poros, né? A água vai infiltrar por esses poros e a raiz da soja e do milho depois vão conseguir crescer por esses poros, tá? Os nossos resultados de pesquisa mostram que seria suficiente no outono e inverno de 1/3 a 1/4 da área com braquiária e o restante com milho segunda safra. E isso ir rodando na propriedade. Então, se o produtor tem uma área de 100 hectares, ele faria 75 de milho
né? E 25 com braquiária solteira ou associada a uma leguminosa, como por exemplo uma crotalária, se tiver problema de nematóide na área. Então vejam que para melhorar o perfil físico é um desafio, mas também não impacta tanto na rotina do produtor, né? Uma coisa também importante a se falar é que tem se falado muito em melhoria do perfil físico do solo usando práticas mecânicas de descompactação, como a escarificação. Então hoje nós temos disponíveis várias marcas de escarificador no mercado, né, que fazem um trabalho muito melhor do que faziam aquelas máquinas antigas que muitos de vocês devem conhecer como pé de pato, né? Então, mas as nossas pesquisas mostram que a escarificação, ela pode, inclusive, se for mal posicionada, pode inclusive reduzir a produtividade. Reduzir a produtividade. Então, se ela for feita quando ela não é necessária, além do custo para executar e para adquirir o equipamento, você pode ter perdas de produtividade na cultura. Então a gente recomenda para o produtor tomar muito cuidado quando for tomar a decisão de escarificar ou não a área. É uma ferramenta que pode ser utilizada, mas deve ser utilizada com critério, somente onde você tem um solo com perfil muito compactado, com uma camada muito compactada mesmo, né? Onde a recuperação usando planta levaria muito tempo. Então você utilizaria a escarificação como uma prática corretiva para romper essa camada muito dura e entraria logo em seguida da escarificação com uma dessas espécies de cobertura para aí sim construir o perfil. Em suma, escarificar é uma prática corretiva, é que nem cirurgia. Só no último caso, a gente começa primeiro com o remédio da vovó, depois vai para um analgésico, depois consulta o médico, né, faz um tratamento, só como última alternativa você vai para a cirurgia. É assim que a gente deve encarar a escarificação, só para aquelas áreas que estão realmente muito degradadas e sempre associado com uma prática biológica, porque senão pode inclusive perder produtividade. E quanto ao tempo para construir esse perfil de solo, Henrique, como que funciona isso? Depende do solo, do clima, da produtividade, as culturas. Fala um pouquinho desse tempo para essa construção de solo. Muito bem colocado esse questionamento. O tempo é tudo quando se fala em perfil físico do solo, né? Em geral, a construção de um perfil físico não ocorre de um ano para outro. É um trabalho que tem que ser feito ao longo das safras. Geralmente, solos mais argilosos, né, em climas mais secos, a construção desse perfil pode demorar um pouco mais, mas ele vai acontecer, né? Então uma prática que o produtor tem que estar consciente que vai levar algum tempo, ela vai ocorrer no médio prazo. E, como eu falei, em situações onde o solo está muito degradado, essa recuperação pode ser acelerada usando uma prática mecânica corretiva como a escarificação, mas só em áreas muito degradadas, porque senão vai perder a produtividade. Então, a palavra-chave aqui é paciência. A construção do perfil físico ela vai ocorrer no médio e no longo prazo. E mais importante do que construir o perfil é manter esse perfil, né? Então é a mesma coisa que construir uma casa, né? Você constrói a casa, depois você tem que dar manutenção. Então, no caso do solo, além de construir, né, depois o produtor tem que pensar em manter. E manter o perfil é basicamente investir também na diversificação de culturas. Não precisa ser nada que mude muito a rotina da propriedade, né? O modus operandi da propriedade. Como eu falei, 25% a 33% da área com braquiária, isso é um exemplo, não é uma receita de bolo, já seria, né, um grande passo rumo à preservação desse perfil físico. E quanto ao plantio direto, ele colabora nessa construção de perfil? Sem dúvida, o plantio direto é fundamental, o sistema plantio direto é fundamental para a construção do perfil de solo. Quando você revolve o solo no preparo convencional, você perde matéria orgânica. E matéria orgânica do solo é o elemento chave junto com as raízes para se construir a fertilidade física, porque é a matéria orgânica que é a cola que vai formar os agregados do solo. Nas nossas condições tropicais, qualquer revolvimento do solo, mesmo uma grade leve na superfície, como muitos costumam fazer em áreas de milho para facilitar o plantio, você perde
matéria orgânica. Existem trabalhos nossos mostrando que para recuperar o que se perde de matéria orgânica com uma gradagem leve na superfície, você precisaria produzir em torno de 15 toneladas de palha, só para recuperar. Então, matéria orgânica, como vem sendo mencionado, né, ela é fácil de perder, mais difícil de reconstruir. E o sistema plantio direto, com rotação de culturas, com diversificação, ele aumenta a matéria orgânica do solo, né, preserva melhor as raízes e isso tudo então leva ao incremento da matéria orgânica e à melhoria do perfil físico. Na verdade, a palavra-chave para melhorar o perfil físico, na verdade são duas: matéria orgânica e raiz. E o plantio direto colabora, né, bem feito, desde que bem feito, evidentemente, com rotação, né, a melhorar essas duas palavras, né, raiz e matéria orgânica.